Mas hoje, essa questão do vinho, tem gente que já tá bebendo. Pastores, né? Bebe um pouquinho de vinho. Não posso falar dos pastores que bebem. Não, mas, Ter por excusado. Lógico que tem. e na época era pecado, era Não, disciplinado e tudo, né? era. Mas o vinho, pro cristão, é pecado? Eu parto sempre do princípio assim. Qual a sua denominação? Minha assembleia. E o que diz lá? Que não pode beber, que é pecado. Eu acho pecado? Eu não. Mas se eu bebo, eu peco. Por quê? Porque há uma lei, há um regime interno, e aí você desobedece ao regime interno. No credo, né? Você acaba pecando não porque bebeu, pecando porque desobedeceu. Entendeu? É o pecado da desobediência. É, o pecado da desobediência. Então, assim, e aí tinha todo aquele problema. Você é disciplinado na igreja, mas tinha que pedir perdão na sede. Você ia lá na sede na terça-feira, Carlos Eduardo, queria pedir perdão para a igreja e voltar em comunhão em nome de Jesus. Os irmãos querem perdoar? Amém, amém, volta lá. Na frente de todo mundo, rapaz. Na frente Era de todo terrível. mundo. Aí eu fui um tempo da Madureira também, né? Eu passei um tempo na Madureira. Quando fui recebido na Madureira, eu fiquei com a camisa para fora da calça. Na minha cidade, pastor Benício falou assim: quando o irmão vier a próxima vez, coloque essa camisa para dentro da calça. Não é grande, tão grande, não. Dá para colocar, tá? Aqui tem que andar com a camisa para dentro da calça. Então, era um regime muito duro, mas eu agradeço a Deus por ele. Os crentes de hoje, essa turma de hoje não aguenta. Mas eu louvo a Deus por ter passado por esse processo. Nessa época, barba, tu usar... Não tinha, né? Não tinha barba. Mas né? se tivesse, se fosse usar... Tá bom, irmão. Você não entra nem no cu de ensino. Com barba. Hoje eu uso, mas assim, uso assim, mas respeito. Tem igrejas, cidades, estados que eu vou que não pode usar. Por exemplo, aqui em Curitiba eu já uso barba, já usei barba aqui. Quando fui pregar aqui, tirei a barba, não tem problema. Uhum. Eu não vou tirar. Eu acho uma hipocrisia, tudo bem, né? Mas eu tiro. Por quê? Porque eu respeito a igreja, respeito... o anjo da igreja, a visão pastoral. Aquele que me convida, né? Uhum. Eu já preguei o pastor Ney várias vezes e preguei sem barba lá. Sim. Aí já me vi, mas ele já me viu no aeroporto, já encontrou no aeroporto comigo de barba. Mas respeito, e eu entendo que há uma norma da igreja, há uma regra e ela deve ser respeitada. Ou então você fala que você não quer vir. Verdade. Pronto. Então eu não quero ir porque eu tenho barba. Eu E não tá vou. tudo bem. Claro também que acontece assim. Quando você começa a criar um nome, essas coisas começam a passar mais batidas. Sim. Sobre barba. Não, pode vir e tal. Não mandando os irmãos deixar a barba crescer, a gente... Deu, e daí, Não mexendo na doutrina local, né? Vai diminuindo um pouco. Mas passa. Então, assim, eu fui criado dentro da igreja. Eu aprendi a tocar bateria na igreja, violão na igreja, guitarra na igreja, contrabaixo na igreja, pandeiro na igreja. Aprendi a reger coral na igreja, aprendi a dividir vozes na igreja. Aprendi tudo da igreja. Tudo que eu sei é fruto do que eu cresci dentro da igreja, que eu aprendi dentro da igreja. E quando você foi despertado mais para essa área da pregação? Olha, porque na época era moda, né? Quantos anos tem? Eu tô com 30. Você é novo demais. Eu sou. Ou tu que tá velho demais, um dos dois. Não, você é novo. E eu não sou velho, eu sou maduro. Aí tu me quebra. Quando, na minha época, como dizia o Miller, né? Na minha época, o Miller jogador, o que acontecia? A gente tinha o Fábio, era uma chama, assim, ó, porque tinha Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Takayama, Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos. Abel Santana não é tão velho, tinha essa galera. Era o Gesiel Gomes na época? Tinha essa galera, mano. Paulo Lucas Sacramento, Valdir Bícego, Ronaldo Fonseca, Bernard Johnson. Bernard Johnson. Então você ouvia, camarada, e não era por dinheiro, né? Você não queria pregar porque os caras eram ricos, porque eles não eram ricos. Entendeu? Mas queria pregar porque o cara pregava, Gesiel Gomes pregava assim. Quer dizer, paralítico, anda aí. Acabou, não tinha que ficar. Por favor, vai, tenta andar. Fala, foi assim. Não, levanta e anda. Eu assistia, a gente locava, naquela época, vídeo, as fitas VHS, nas livrarias evangélicas. Pô, nossa, chegou o irmão assim, Eduardo, chegou a do Takayama aqui que tá arrebentando, hein? Levava pra casa, pegava na sexta para ver na segunda. Então, ó, chegava, assistia sexta, sábado, domingo. Caio Fábio, eu tinha caixas de fitas do Caio Fábio, quando ele era crente. Tu acha que ele desviou agora? Quem? Caio Fábio? Não, ele continua crente.
Você não é cristão. Tinha caixas de fita do Caio Fábio, eu assisti o Caio Fábio, as mensagens dele. Mas o que aconteceu com o Caio Fábio? Será que ele se perdeu no seu próprio conhecimento? Porque assim, eu até hoje eu vejo algumas coisas do Caio Fábio. Cara, Ele é monstro. em questão de sabedoria, você tem que filtrar muita coisa hoje, né? Mas ele é bom demais, né? Mas eu assisto os clássicos dele, as conferências Vinde. Mano, O cara que mandava e desmandava na Globo, né? Aquela mensagem, o drama de Absalão, meu irmão. Tô pra ver, cara. Tá Você leu o livro dele sobre o vento do espírito? Esse eu não li, não. Eu preguei essa mensagem. E tu é dessa época do Sou. Caio, né? O que aconteceu mesmo? Porque Sou. foi o cara que foi um dos maiores referenciais do Brasil e hoje a gente vê essa tão realidade Eu acho que de um evangelho relativizado eu que acho ele que prega, né? o erro do Caio Fábio, o adultério do Caio Fábio, judiou muito dele, mas a igreja abandonou ele no caminho. Largaram de mão dele. Será que ele tem uma frustração muito grande com a igreja? Ele não uma tem decepção? frustração, ele tem mágoa. É só você ouvir ele. Ele tem mágoa. Porque ele deu muito e recebeu pouco. Ele foi demais para uma igreja que era de menos. Hoje, ele seria acolhido. Olha que coisa, né? Hoje, Caio Fábio seria acolhido, E parece abraçado. que ele tem uma mágoa muito grande também com o Silas Malafaia, né? Mas ali... Eu não sei porquê. Não, mas eu acho que, assim, nem posso... mas eu acho que ali é questão de posição, de vaidade, né? O Silas... O Silas, na verdade, ocupou o lugar que era dele, né? Vagou o lugar. E o Silas, pum! Entrou. O Silas é um cara hoje, um pastor que fala de política bem, que prega bem e que tem um poder de influência muito grande. Que até hoje, há anos, já vem aí com um programa na TV que era Entendeu? o Caio que tinha, né? Não, e o Silas tinha na RTV, né? Desculpa, o Caio tinha na Globo. O Caio, o exemplo, pra você ver o Caio num domingão do Faustão, é normal. Verdade. O jornalista queria saber do Caio o que estava refletindo no mundo, cara. Entendeu? Porque ele era uma cabeça pensante, né? Então ele se deixou ferir por tudo que aconteceu, na minha opinião, claro, Sim. né? Se deixou ferir por tudo que aconteceu. E hoje o Caio Fábio prega que precisa de igreja, mas ele tem um hotelzinho em Brasília que faz os cultos dele, reúne a galerinha. Ele tem, na verdade, o caminho da graça, que é praticamente uma igreja, ele né? tem o Caminho da Graça, que é o endereço de um hotel em Brasília. Então, assim, ele tem o povo, mas a minha opinião, eu acho que a igreja deveria ter resgatado o Caio. Mas aquela igreja, aquele tempo, não era uma igreja amável. Não é uma igreja como... Não vou dizer como é hoje. É que hoje tem muitas portas, né? Por exemplo, se ele tivesse caído hoje e aberto uma church, ninguém segurava o Caio Fábio. Ele teria a maior church do Brasil. É, verdade. Mas hoje o problema do Caio Fábio não é nem a questão da queda dele. É a visão Então, a respeito do evangelho. mas a Ele tá visão pregando- dele ficou uma visão raivosa, né? Não, mas a questão que as pessoas que estão indo assistir o Caio Fábio tá ouvindo um evangelho muito deturpado, um evangelho relativizado, Porque evangelho hoje ele de prega porta- um evangelho que cabe pra todo mundo, né? Um evangelho que é bom pra todo mundo. O problema É bom pra você. Então pode vir, é bom. O rapaz, eu assisti um podcast dele, o cara perguntou pra ele: você acha homossexualismo é pecado? Depende. Porque o homossexualismo pode amar outro homem e não ser pecado. É pecado se você quiser só ter relação sexual. Se você amar, não é. Mas então, eu falei, calma aí. Mas aonde assim? Uma base? Não tem. Mas tem. Qual é a base dele? Ele tem um filho que é homossexual. Ele tem uma neta que é lésbica. Então, é um evangelho que convém. Por exemplo, se eu fumo, eu vou pregar o evangelho que... Me prova na Bíblia que é pecado fumar. Você não vai me provar. Então, tá vendo? Então pode fumar. Entendeu? Então, então ele desprega tudo que já pregou, porque se você assiste um monte de coisa que ele pregou um tempo atrás, ele está despregando tudo que ele pregou. E esse evangelho tá crescente. O evangelho que aceita tudo. É o evangelho dos meninos, né? E a gente precisa entender que o evangelho aceita todos, mas não aceita tudo, né? É o evangelho dos meninos, né? Os meninos das luzes apagadas, daquele microfoninho, daquela biblinha pequenininha, fala pro cara, você não precisa de uma bíblia grande, essa biblinha pequenininha resolve o seu problema, e essa palavrinha aqui, você é o centro, você é o cara. As nossas músicas são de autoajuda. Nós não temos um evangelho nas igrejas, nós temos uma mensagem de autoajuda ao invés de uma ajuda do alto. É isso que temos.